Fernando arremata aqui com propriedade, tenho certeza. Boa noite a todos. O problema é arrematar. Ela já limpou o tacho. Então sobra pouca coisa para a gente falar. Então vamos falar do outro lado. Do lado da pessoa que gosta de ser afável. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, gente. Que afabilidade e doçura a gente não pode confundir com a pessoa ser boba. Olha bem, tá? Porque muitas vezes a pessoa ela é muito boazinha, tá? Não sabe falar não para ninguém e confunde isso com afabilidade e doçura. Porque a gente vê, por exemplo, o Cristo. O Cristo ele era afável, era doce, tudo, mas ele era uma pessoa muito enérgica. Quer dizer, ninguém passava a bola por debaixo das pernas do Cristo. Isso a gente vê naquele episódio lá que ele expulsa os vendilhões do templo. Quer dizer, quando ele precisou pegar no, vamos dizer assim, entre aspas, no colarinho da turma, ele foi lá e pegou. Por quê? Porque ele viu uma baderna lá dentro do templo e foi lá e foi pessoalmente, chutou o pau da barraca. Quer dizer, quando ele precisou ser enérgico, duro, ele foi e fez. Tá? E aqui a gente tem um exemplo aqui do Chico também. Tá? O Chico ele era uma pessoa afável, doce, mas na hora que ele precisava pegar no chifre do boi, ele pegava. E pegava com propriedade. Isso eu lembro muitas vezes que ele ia muito na casa do meu sogro, toda terça-feira. Eles iam lá para ver negócio de livro e tal, fazer revisão. E o Chico era uma pessoa que ele era muito bom, muito afável, doce, educado, mas não era bobo. Tá? Ninguém passava ele para trás, assim, em questão de querer montar no cangote dele, tá? E o que a gente vê, muita gente afável e doce, que todo mundo de pendura lá no cangote dele. Quer dizer, é aquela pessoa que todo mundo está extraindo dela só a utilidade dela. Quer dizer, e o significado dela ninguém liga. Mas não, o fulano lá é bonzinho, é doce, é tudo, vai lá que você consegue tudo com ele. A gente vê muito isso em serviço público. Tá? As pessoas mais afáveis, muitas vezes elas são confundidas com bobo, com bonzinho lá e o povo tudo montando em cima. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que ser afável, doce, educada, mas tem que lembrar disso. Quando tiver que falar um não, é não. Sim é sim, não é não. E não pode deixar o povo ficar engolindo sapo. Tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar esse aspecto também da afabilidade e da doçura. Tá? Que não quer dizer que a pessoa tenha que ser bobinha, aceitar tudo dos outros. Tá? Isso acontece às vezes muito também dentro de família. O sujeito lá é muito bom com todo mundo, marido. Vou dar um exemplo de marido, porque eu sou homem. E a gente vê mais casos do lado do homem mesmo. O homem é muito bom, tudo é amigo de todo mundo, é educado com todo mundo, mas chega dentro de casa, é aquele tirano, é aquele sujeito que fica querendo pisar em todo mundo. Começa pisando na esposa, nos filhos, todo mundo que depende dele. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a afabilidade e doçura, gente, é uma coisa que existe um tipo de pessoa, tá? Na nossa sociedade, felizmente é a minoria. Mas são aqueles indivíduos que têm um transtorno de personalidade antissocial, que o povo conhece como psicopata, que tem várias gradações, tá? E esse psicopata, ele é o mestre no disfarce, vamos dizer assim, é o mestre no conquistar as pessoas. Ele sabe conquistar uma pessoa. Quer dizer, ele chega para uma mulher lá e fala tudo que aquela mulher quer escutar. E depois vai lá e dá um jeitinho de puxar o tapete. Então, nas empresas, em tudo quanto é canto existe, tá? Até dentro das instituições religiosas, tá? Aquele sujeito que sabe falar, que sabe manipular, que sabe agradar, que sabe puxar o saco, mas na realidade aquilo tudo, gente, é um verniz que ele está utilizando para quê? Para poder pegar as presas. Geralmente as presas são aquelas pessoas boazinhas, aquelas pessoas que não sabem falar um não. Então cai na armadilha. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem esse tipo de gente. E nas redes sociais a gente está cheio, está coalhado
desse tipo de gente. Que fala o que você quer escutar, é muito afável, tudo, mas depois que ele te enredou nas teias dele, ele vai lá e te destrói. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a melhor forma que tem é a gente saber o quê? Falar não, quando tiver que falar. Tá? E lembrar, gente, que a afabilidade e doçura, por ser vamos dizer assim, uma forma que as pessoas muitas vezes utilizam como verniz social, é só a gente lembrar de uma pequena investigação, a gente descobre. Porque isso aí é aquela velha história. Ô, gente, laranjeira nunca vai dar melão no pé. Então, quer dizer, a gente vai olhar o quê? Procurar investigar o fruto, aquilo que a pessoa está produzindo. Tá? E aí vai indo, a gente descobre. Tá certo, gente? Então é ficar bem atento, procurar ser educado, ser afável, mas com benevolência, com a verdadeira caridade. E não utilizar afabilidade e doçura só para conquistar socialmente. Tá? Mas de fato, porque a gente tem que lembrar o quê? Que tudo que a gente faz, Deus está lá no comando e está observando tudo. Então, se a gente usa a afabilidade e doçura para poder engambelar as pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que utiliza isso. Tá? Essa técnica aí para poder enrolar as pessoas. Tá ok? Então, vamos ficar atentos, tá? Não acreditar em tudo, sempre procurar o que? Investigar. Tá bom? Se realmente aquela pessoa, ela é o que ela fala que é. Tá bom? Então eu agradeço.